Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor José Souza. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E na aula de hoje nós iremos abordar o tema de lesão e adaptação celular. Então, se você se interessa por esse assunto, aproveite esse momento, já se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer o vídeo e após a vinheta vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula sobre patologia geral. E na aula de hoje a gente vai ter uma visão geral do que seria esses processos de adaptação e de lesão celular. Então, antes da gente iniciar falando sobre os processos de adaptação e lesão celular, é super importante que nós tenhamos em mente o conceito de homeostasia. Então, o que seria homeostasia? Homeostasia é uma palavra que vocês vão ver bastante durante as aulas de patologia geral e as aulas também voltadas para a área da saúde. Homeostasia é um termo que a gente utiliza para designar uma célula em que todas as suas funções básicas elas estão normais. Ou seja, ela consegue atuar de forma normal sem nenhuma dificuldade. Então, quando todas as suas funções estão em equilíbrio, em homeostasia, a gente diz que essa célula ela está em homeostase. As células, comumente, elas se ajustam para tentar se adaptar às diferentes alterações e estresses extracelulares e também intracelulares que elas podem sofrer. Aqui nessa imagem ao lado, nós podemos observar o indivíduo que ele está em homeostase, ou seja, todas as suas funções básicas estão ocorrendo de forma normal, e devido a mudanças externas ou ainda mudanças internas ou estresses externos, essas mudanças elas podem ocasionar respostas que seriam alterações a esse organismo que está em homeostase. Essas alterações, se elas forem persistentes, elas podem fazer com que este indivíduo ele sofra algum tipo de lesão e se essa célula ela não conseguir se recuperar, ele vai progredir para um processo que a gente chama de doença. Do contrário, quando essas mudanças ou essas alterações elas são leves e reversíveis, esse indivíduo ele consegue ter sucesso ali então no seu processo de adaptação e daí ele vai passar por um processo que a gente chama de saúde. Agora que a gente entendeu o conceito de homeostase, é importante que a gente saiba também quais são as alterações que podem levar uma célula a desenvolver um tipo de lesão celular ou mesmo adaptação celular. O primeiro tipo de causa aqui que pode estar levando uma célula à lesão celular é o que a gente conhece como hipóxia. A hipóxia nada mais é do que a privação de oxigênio e ela pode se dar por diferentes patologias. Aqui nesse caso, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de uma patologia que pode levar um indivíduo à hipóxia, que é o que a gente conhece como aterosclerose. A aterosclerose, pessoal, nada mais é do que a interrupção do fluxo sanguíneo ali por conta das placas de ateroma, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Outro fator que pode levar o indivíduo a desenvolver algum tipo de lesão celular são agentes químicos e físicos que daí pode se dar por medicamentos, por exposição à radiação ou outros fatores. Agentes infecciosos também podem levar esse indivíduo a desenvolver algum tipo de lesão celular, como por exemplo vírus ou bactérias podem levar esse indivíduo a sofrer algum tipo de alteração. Reações imunológicas também podem levar esse indivíduo a desenvolver lesões celulares. Fatores genéticos também podem ser uma das causas que pode levar esse indivíduo a sofrer algum tipo de lesão celular. Nesse caso aqui de fatores genéticos, eu coloquei como exemplo para vocês a anemia falciforme, que devido à presença de hemácias em formas de foice, a gente vai ter uma diminuição de oxigênio para as células do nosso organismo, fazendo com que esse indivíduo possa desenvolver algum tipo de lesão. Desequilíbrios nutricionais também é uma das causas que pode fazer com que esse indivíduo ele tenha lesões celulares, isso ali devido à privação de nutrientes, né, nutrientes básicos para a sobrevivência, e o envelhecimento também é a sétima causa aí que pode fazer com que o indivíduo ele tenha lesões nas células. As lesões celulares elas podem ser de dois tipos, as lesões que a gente considera como reversíveis e lesões que a gente considera como irreversível. Uma lesão ela é dita como reversível quando as alterações elas estão no seu estado inicial ou na forma leve. Nesse sentido, a célula ela não teve dano na sua membrana plasmática, nem mesmo ali na região do seu núcleo. Assim, ela consegue, então, se o estímulo nocivo for removido, voltar ao seu estado normal de homeostase. Os estímulos, por sua vez, que são considerados irreversíveis, são aqueles danos que eles são persistentes e eles acabam fazendo com que
ocorra a ruptura da membrana plasmática ou ainda a ruptura da membrana nuclear, com o extravasamento desses conteúdos citoplasmáticos, fazendo com que essa célula ela passe por um processo de morte celular, que daí pode se dar por apoptose ou necrose. Nesse fluxograma, a gente consegue observar esses dois processos de adaptação e de lesão celular que eu acabei de mencionar para vocês. Vale ressaltar que a adaptação celular ela pode se dar por estresses fisiológicos ou ainda por estímulos patológicos. Como que eu vou saber diferenciar se é fisiológico ou é patológico? A gente considera fisiológico quando o estresse ele é do próprio organismo, quando é proveniente do próprio indivíduo, é algo fisiológico dele. A gente diz que é um estímulo patológico ou um estresse patológico quando isso é externo, é algo proveniente, por exemplo, de uma bactéria, de um vírus, de um fungo, ou ainda devido à ação da radiação. Então, quando esse indivíduo ele é submetido a estresses fisiológicos ou patológicos, esses estresses eles podem estimular essas células a sofrerem um processo que a gente chama de adaptação. Quando essas células elas passam por esse processo de adaptação, elas podem, nesse sentido, mudar o seu formato para tentar se ajustar àquela realidade. Nesse fluxograma aqui que eu estou passando aqui a canetinha azul, a gente vai conseguir entender um pouco melhor como é que funciona o processo de adaptação e de lesão celular. Então vou ampliar aqui para vocês. Aqui na parte superior a gente consegue observar uma célula que ela está em homeostase, ou seja, ela está normal. Todas as suas funções básicas estão ali funcionando normalmente. Essa célula normal pode ser submetida a estresse. Esses estresses levam a célula a passar por um processo de adaptação celular. Se o estresse ele for contínuo, essa célula ela pode perder essa capacidade de se adaptar e isso pode levar ela a gerar o que a gente conhece como lesão celular. Como vocês conseguem observar aqui nesse fluxograma, além dessa célula passar por estresses e desses estresses a gente ter o processo de adaptação, ela pode também ser submetida a estímulos nocivos, como por exemplo a radiação. Esses estímulos nocivos fazem com que essa célula ela não tenha a capacidade de passar por esse processo de adaptação e já provoca diretamente a lesão celular. Essa lesão celular, se for intensa e progressiva, vai fazer com que essa célula ela sofra morte celular. No entanto, se essas lesões ou se esses estresses eles forem leves e também transitórios, ou seja, se eles forem removidos dessa célula, essa célula que sofreu lesão celular, ela pode voltar ao seu estado normal de homeostase. No entanto, como eu falei para vocês, essas lesões celulares elas podem ser intensas e progressivas. Se elas forem intensas e progressivas, se a gente não eliminar ali o agente causador dessa lesão, essa célula ela pode ter um tipo de lesão que a gente classifica ela como lesão irreversível. E daí, se essa célula ela chegar a ter uma lesão irreversível, ela vai sofrer o que a gente conhece como morte celular. E a morte celular ela pode se dar por duas formas, ou por necrose ou por apoptose. A diferença entre necrose e apoptose a gente vai abordar no próximo vídeo. Como eu falei para vocês, as adaptações celulares elas são alterações reversíveis em número, tamanho, fenótipo, atividade metabólica ou ainda das funções celulares em respostas às alterações no seu ambiente. Então, sempre que essa célula sofrer estresse, seja por um estresse fisiológico ou patológico, ela pode passar por um processo de adaptação celular, que no geral suas alterações elas podem ser reversíveis. Aqui abaixo eu coloquei para vocês os tipos de adaptações celulares que a gente vê mais comumente. Existem 4 tipos de adaptações celulares que essa célula ela pode passar, que são elas: a hipertrofia, que corresponde ao aumento do tamanho das células, a hiperplasia, que corresponde ao aumento no número de células, a atrofia, que corresponde à diminuição do tamanho e também da função das células, e a metaplasia, que corresponde a alterações no número da célula e também na diferenciação celular. Aqui abaixo eu coloquei um esqueminha para vocês para a gente entender um pouco melhor desses 4 tipos de adaptação celular. Na parte central, aqui que eu vou estar circulando de vermelho, a gente consegue observar uma célula que ela é uma célula normal. Essa célula normal, ela pode passar, devido a estresses, por adaptações celulares. Nesse caso aqui, a gente consegue observar, que eu vou estar aqui passando a canetinha, ó. Nesse caso aqui, a gente consegue observar que nesta célula normal ocorreu a diminuição do tamanho e também da função da sua célula.
O nome da adaptação celular que a gente vai dar para isso daqui é atrofia. Atrofia, então, a gente vai ter a diminuição do tamanho dessas células, fazendo com que ela também tenha a diminuição na sua função. Nesse segundo caso aqui, que eu vou estar aqui ampliando para vocês, o que a gente consegue observar? Que a partir dessa célula, a gente vai ter o quê? Um aumento no número de células. A adaptação celular que faz com que ocorra um aumento no número de células é a hiperplasia. A hiperplasia, então, é a adaptação celular em que ocorre o aumento no número de células. A gente consegue observar que essa célula ela não perdeu ali o seu formato, nem teve ali um aumento significativo no seu tamanho. O que aconteceu foi que ocorreu uma multiplicação na quantidade dessas células. Por isso que a gente classifica ela como hiperplasia. Nesse terceiro exemplo aqui, a gente consegue observar que a partir dessa célula normal, a gente tem aqui, ó, não teve aumento no número de células, porém a gente teve aumento no quê? No tamanho dessa célula. Olha só o tamanho dessa célula em comparação a essa. Quando a célula ela sofre um aumento no seu tamanho, a gente classifica essa adaptação celular como hipertrofia. Nesse quarto exemplo aqui, a gente consegue observar que a partir dessa célula normal, a gente teve o quê? Células diferenciadas. Essas células aqui, elas são totalmente diferentes daquela célula inicial. Então, como a gente tem diferenciação no formato dessas células, a gente classifica essa adaptação celular como metaplasia. Na metaplasia, a gente vai ter um aumento na quantidade de células, mas principalmente a gente vai ter o quê? Diferenciação nesses tipos celulares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou da aula, não esquece de se inscrever. Caso ainda não seja inscrito, deixa seu like e deixa também um comentário sobre o tema do vídeo que vocês querem para as próximas aulas. Até a próxima!